você joga tênis? Boa noite, chegamos. Olá, tudo bem? Já estamos aqui, olha eu, Karina Gerim. Boa noite. E a nossa convidada, Cláudia Aranha, já está na telinha também. Boa noite. Cal, que prazer ter você aqui, viu? Ai, Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada a vocês pelo convite, né? Muito bom estar aqui de novo. Muito bom, né? Nós fizemos uma pausa, 2 semanas sem fazer, gente, 15 dias, parece que faz tanto tempo, né, Karina? Parece, foi Barra Rock Fest e depois o resquício do O Barra Rock. resquício, as consequências do Barra Rock Fest. Gente, o Barra Rock Fest parece que não, mas a gente que trabalha lá, que faz que tem o stand, que participa, dá um trabalho. Parece que não, né? Parece que é tudo calminho, tudo simples, mas fazer o Barra Rock Fest não é só chegar lá e abrir o stand, é muito preparativo antes, desde captação de parceiros, patrocinadores, as atrações que a gente levou para lá, elaborar tudo. Aí depois montar a escala de funcionários, né? Depois a montagem do stand e estar lá todo dia, até o final, abrir, fechar, tá dando certo, não tá, falhas técnicas que às vezes acontecem, né? Com tudo isso aí, acho que a imunidade vai pro chinelo, e a hora que a gente precisou, a hora que tudo acabou, que a gente precisou trabalhar um pouquinho, não tinha saúde. Aí o corpo gritou, aí a gente teve que frear, dar uma paradinha. Mas tudo bem. Estamos aqui de volta, né? Estamos de volta e com o look aqui todo colorido para começar já né? colorindo a tela de vocês. Que noite quente, né, gente? Parece que vai esquentar mais. Os termômetros, pelo menos a previsão do tempo do meu celular e o que os especialistas estão dizendo é que nesse final de semana a gente vai chegar nos 40 graus. Tá demais, muito calor. Quente, e aí a quente. Vanguarda Magazine me mandou um vestido, né? Todo colorido, no azul, no rosa. Um crepe de seda, que a gente veio, sem combinar, a gente tá combinando de vestido. Com os acessórios, acessórios. da Bia Nunes, todo semi-jóia na pedra, né? Eu adoro. E você tá muito fresca também. Eu tô fresca hoje de Clô, Coach de Modas, lá da Coab, minha vizinha, lá na Alberto Simeonato. Beijo, Clô. Sei que ela tá aqui, todo mundo assiste a gente. Beijo para as meninas da Vanguarda, para Terezinha, para Luciene. A Vanguarda, para quem ainda não sabe, né? A gente já tá aqui desde junho falando, mas quem ainda não sabe, a Vanguarda fica em frente à igreja de Santo Antônio, a igreja matriz de Santo Antônio. Delícia. Mas é isso aí, que bom que estamos juntas de novo e hoje com um papo que eu tenho certeza que vai ser muito gostoso com a Cláudia. Olha só, vou apresentar a Cláudia. Quem ainda não conhece, a Maria Cláudia Barros Aranha Pulini. Minha amiga de infância, né, Cal? A gente tem um pouquinho de diferença de idade, mas eu lembro que nossos pais eram muito amigos. Para quem não sabe, ela é filha do Dr. Celso Aranha, um médico aqui da cidade tradicional, né? Uma família tradicional daqui. E eu acho que nossos pais tinham bastante amizade quando a gente era criança. Eu lembro de vários momentos de estar na tua casa e a gente brincar junto lá. Legal. A Cláudia é casada, né, com o meu amigo também, com o Fábio Pulini. E a mãe do Gui. A mãe do Gui. A mãe do Gui, que é amigo do Gá. Todo mundo legal, junto, né? Muito legal. É isso aí. E a Cláudia, gente, ela é formada em fisioterapia. Você trabalhava com reabilitação, né, Cláudia? Com pilates, tem especialização em neurologia adulta. Então você trabalhava com o pessoal, os mais velhinhos também, né? Meu início era minha paixão, era isso. Você tinha um consultório, trabalhava lá na clínica e de repente fez a especialização na microfisioterapia, que é um braço da Físio, né? Eu quero que depois você conte um pouquinho, eu quero que você explique pra gente essa trajetória sua, como é que foi essas mudanças da sua profissão. Você passou pela microfisioterapia, junto com a micro você aplicava bastante a medicina germânica, que também eu acho que tem muita gente que não sabe o que é, e eu comentava com você outro dia, enquanto a gente combinava esse bate-papo, que eu me recordo bastante de uma entrevista que você deu aqui na rádio para o meu pai, e você explicou alguns detalhes da medicina germânica, de um processo de autocura, como que era o nome do professor? Dr. Hammer. Dr. Hammer, né? Tem uma música dele que a gente usava bastante para acalmar as crianças enquanto pequenas, para elas dormirem, né? Isso. E agora você tá já há 1 ano, você me disse, atuando na medicina bioenergética, o BEM, né? Que também para mim é uma novidade isso tudo. É uma novidade para muita gente, né? Muita gente não conhece. Desde 2020 que eu fui para esse caminho do bem, né?
E há um ano que eu decidi trabalhar só com a medicina bioenergética. Olha que legal. Mas eu comecei mesmo lá em... Isso, conta tudo pra gente, então. A gente até esquece já quando se formou. Acho que não precisa ficar 2005, pegado a datas, não. Pode entregar assim, muito. De 5 em 5 anos, já falando aí. Não, mas em 2005, quando eu me formei, a gente se forma naquele, né? Nossa, o que eu vou fazer? E eu sempre amei idosos, sempre amei trabalhar com a reabilitação. Então, eu fiz a minha primeira pós em neuroadulto, que é o que eu era apaixonada. E daí você volta para a sua cidade, é uma realidade totalmente diferente, né? Você vai, faz uma especialização no hospital grande, né? Eu fiz no Hospital das Clínicas de Campinas. Daí você volta aqui, é uma outra realidade que a gente vive, né? A proporção, né? Exatamente, do que você pode trabalhar, enfim. A história também na fisioterapia de convênios é muito difícil, né, hoje em dia. E eu fui trabalhando, daí eu fui me descobrindo, daí depois eu fui para essa área do Pilates, que eu gostava muito, fiquei 10 anos. 10 anos no 10 Pilates. anos no Pilates. E quando foi muito legal, quando eu saí, né, decidi parar, eu já estava fazendo a microfisioterapia, porque eu busquei no sentido, primeiro sempre eu comento até com meus pacientes, eu sempre busquei para mim, né? Porque eu tinha ansiedade, eu já tive depressão, pânico. Então, eu sempre busquei pra mim, pra minha melhora. E daí eu acabava me apaixonando e eu falava, meu Deus, eu preciso fazer isso. Né? E eu nunca me contentei de ver, por exemplo, um paciente no Pilates que ia por causa de dor, voltar com a dor. Nossa, a dor não melhora. Ou a dor, melhorou um pouquinho. Agora dói. Eu tinha uma paciente que falava assim, a minha dor anda. Ela tá aqui, daqui a pouco ela tá ali. Eu falava assim, meu Deus, né? Não tem que ter alguma coisa que solucione isso. E daí foi aí que eu fui buscando e procurando. Só que eu não conseguia, eu era muito apegada, não conseguia fazer a minha troca. Daí um dia eu falei assim, não, eu vou parar, porque eu vou fazer só, na época eu estava fazendo a microfisioterapia. Daí eu mandei fazer umas canecas, escrito gratidão, com o meu nome. E daí cada paciente que chegava, eu me despedia, não tinha falado nada pra ninguém. Não deve ser fácil, né? E deu pra fazer Foi essa muito transição do paciente, né, que tava na físio ou no Pilates pra micro? Não, porque daí, eles continuaram com outra profissional lá no consultório e na época todos me disseram, eu sabia que você ia fazer isso. Olha, já sabia. Que todo mundo via que meu coração vibrava, né? A gente fala que eu gostava muito do Pilates, mas o que vibrava no meu coração era entender tudo que estava por trás da doença. Que não é só tratar, né, Cláudia? Não é. Pelo que eu sempre percebi, você quer entender por que a pessoa sente a dor, o que causa a dor na pessoa, né? Porque nesse processo daí minha mãe também adoeceu, né? Então a gente quer entender, né, o porquê. Daí o Gui nasceu, depois ele teve uma alergia com 2 anos e não melhorava. E daí eu fui buscando, até eu levava eles nos meus cursos e foi tratado. Hoje ele não tem mais nada, né, de alergia alimentar. E daí eu fui trilhando, só que daí você vai conhecendo uma coisa, você vai conhecendo outra. E eu acho que a gente tem que estar aberto às mudanças que estão chegando, né? Porque hoje em dia, se a gente for comparar com essa fase, eu entrei na microfisioterapia em 2011. Né? Então, assim, nenhum médico conhecia, era muito difícil de indicar para você, porque eles mesmos não acreditavam, né? E hoje em dia todo mundo fala, né? Daí eu falo que eu estou cursando o mesmo caminho para a medicina bioenergética. Então, hoje todo mundo está começando a conhecer, porque também é uma área diferente. E quando eu conheci, foi difícil para mim também, porque eu já trabalhava com isso, mas eu falava assim, nossa, mas será que existe mesmo algo melhor? E existe, né? E essa transição, né? A transição, você vai acompanhando as mudanças, né? As tendências, a cultura, porque, como você disse, não tinha nem indicação, né? Então era um tratamento mais corporal, vamos dizer, né? Físico. Sim. E é hoje em dia o que a gente tem, né? Essa busca, a consciência do espiritual, né? Do emocional. Sim. Então tem da energia, né? Dessa questão de energética. Exatamente. Então você está aí acompanhando as tendências. Eu fui sempre buscar isso porque eu nunca, que nem falei, eu não aceitava não entender, ou a pessoa, né, não melhorar, tem que existir alguma coisa, né? E eu fui, nesse trajeto também que eu não falei, eu fiz o curso de constelação familiar, e daí eu trabalhei um tempo, né, que é também sensacional, todas essas técnicas, todas elas são sensacionais, né? Porém, o que eu gostei dessa que eu escolhi trabalhar mesmo, é porque a gente consegue acessar de uma outra forma o nosso subconsciente, e remover as interferências que tem ali e atualizar. Essa é a diferença. Então, você atualiza
algum trauma que você viveu, né? Vamos explicar um pouquinho, porque assim, eu lembro que a micro, você também localizava os traumas, porque eu Sim. fiz micro, Sim. né? Eu fiz micro, eu sou prova viva de que a micro realmente funciona, Sim. porque posso até dar um exemplo aqui, o Gabriel, ele tinha muito apego a mim, e ele não ficava sozinho em nenhum cômodo da minha casa que eu não ficasse junto. É verdade. Eu tinha que ir no banheiro, ele ia no banheiro comigo, Sim. pra você ter uma ideia. Se tivesse outra pessoa, ele ficava, mas sozinho, nunca. Sim. Então, por exemplo, filho, tá assistindo uma TV, mamãe vai tomar banho. Não, ele vinha comigo, sempre junto. Sim. A única coisa é que na hora de dormir, ele dormia no quarto dele, mas até ele dormir, eu precisava ficar junto. Sim. E às vezes ele acordava de madrugada, tal. E aí eu busquei a microfisioterapia. E foi feito todo o procedimento lá com ele. Na época você estava ainda começando, eu nem sabia se você já fazia nada. Eu busquei um profissional de Piracicaba, que é teu colega, legal. Dr. Rodrigo, né? Ele foi nosso professor. Isso, o Dr. Rodrigo, ele botou o Gabriel em sono profundo ali, em estágio de relaxamento. Descobriu alguns pontos, alguns eu sabia responder. Outros pontos de trauma tinha a ver comigo, né? Nem com ele, com a minha gestação, tudo. Coisas que talvez eu precisasse até da minha mãe para responder, mas, enfim, não era tudo que eu conseguia esclarecer. Mas se eu não, depois você me esclarece, que parece que só de você tomar consciência que o trauma existiu, parece que já funciona também, né, Cal? Então, na verdade, você não precisa nem saber qual é o trauma, né? Porque o seu corpo, ele que promove a autocura. Então, a diferença é, por exemplo, a micro você localiza, né, a memória celular, e quando aconteceu aquilo, né, dá para você entender através de umas vias que a gente tem no corpo o que significa aquilo, e você estimula o seu corpo a se autorregular, né? Legal. Então, e criança, então, é fantástico. Né? Essa memória celular é memória, tipo assim, a reação química que dá Que no você corpo? gravou diante do que você passou. É como se ficasse uma cicatriz, né? Isso, ali. Olha, E daí a aí pele, programa. ela perde a vitalidade E do você tecido. percebe isso porque você não. Na físio, o profissional não rela na gente, praticamente. É né? um toque muito sutil, senão você não capta. Né? Senão, se você pega muito profundo, você capta músculo. E não, essa informação, ela tá antes do músculo. Né? Então, na peliculazinha que recobre o músculo, que a gente chama face. Então, só que a diferença é que, assim, o que eu percebia, muitos pacientes, como o seu filho, melhorou, muitos pacientes melhoravam, mas alguns ainda não melhoravam. Né? Então, a minha busca era para esses pacientes. E daí que eu fui entendendo. Então, hoje, por exemplo, com a medicina bioenergética, a gente faz a mesma coisa. A mesma coisa não, porque não é através da memória celular. São alguns pontos que a gente usa, mas a gente atualiza o sistema nervoso. Então, além de você remover a interferência que causou aquilo que o paciente está sentindo, você tem a oportunidade de atualizar com uma emoção boa. Então, a gente sempre trabalha uma emoção negativa com uma emoção positiva. E né? você trabalhando a emoção, ela vai, consequentemente, evitar algum sofrimento de alguma parte do corpo? Porque assim, ó, imagina que a gente está aqui conversando, estamos felizes, né, alegre, acontece alguma coisa que dá um susto. Então, o meu cérebro pode gravar alegria com medo, né? Então, toda vez que eu tô alegre, às vezes meu subconsciente fala assim, não é seguro você estar alegre, porque a última vez que você ficou alegre, você teve medo. Olha. Então, a gente não consegue acessar, muitas vezes, a emoção da alegria. Então, a gente faz essa desconexão, né? Vai e atualiza o nosso sistema nervoso. Até o que a Marcinha falou, que você ficou... Eu vou até finalizar depois o caso dele. Porque você falou do que você adoeceu agora do Barra Rock Fest. Então, a gente trabalha muito explicando isso com o sistema imunológico. Porque quando você vive, por exemplo, o que vocês viveram ali, intenso, estresse, ali, aqui, né? Então você fica a gente fala que a gente chama do luta e fuga, a gente fica então com o nosso sistema nervoso autônomo, o simpático mais ativo, então você fica na reatividade. Então o seu sistema nervoso, que a gente fala que é o contrário lá, que é o parasimpático, ele não fica como secundário. Então, é mais importante te deixar ali naquele momento viva, sobrevivendo, diante de tudo que você está ali em alerta, do que fazer você ficar, por exemplo, produzir um ácido para proteger seu estômago, proteger você contra um vírus que você entra em contato. Foi aí que me pegou, né? Então, e na época o Gabriel fez a sessão da micro, foi uma sessão, ele saiu de lá, não percebi nada de diferente e tal. Quando foi uma semana depois, mais ou menos, eu falei, Gabriel,
põe o chinelinho, filho, mamãe vai no mercado, você vai comigo. Ele falou assim, não, mamãe, eu te espero aqui. Olha. Aí eu olhei assim, eu falei, você vai me esperar? Ele falou, eu vou. Eu falei, então tá bom, é rapidinho, eu já volto. Mas, ó, vou deixar anotadinho meu telefone aqui, porque ele ia ficar sozinho em casa. E ele devia ter 4, 5 anos. Mas assim, o supermercado era na esquina, então eu só ia rapidinho mesmo, deixá-lo ali. E eu deixei, eu falei, eu vou ver o que vai acontecer. Talvez a hora que eu voltar ele esteja desesperado, não sei, mas eu enfrentei. E a hora que eu voltei, ele tava tranquilo, do jeito que eu deixei. E eu falei, gente, a micro funcionou, né? E funciona, E né? funcionou. Aí depois de um tempo, quando eu voltei lá a segunda vez no retorno, aí ele já foi cuidar de mim, né? Ele falou, agora o problema não é muito com ele, agora é com você. Eu falei, complicado. Na verdade, a gente atende, sempre que vai criança, a gente atende a mãe, né? Porque a criança, ela capta até os 5, 7 anos de idade o que a gente vive. O que a gente vive, desde né? a vida intrauterina. Olha que legal. Gente, já tem um monte de gente aqui com a que gente. bom. Vamos ver Eu já quem tá esqueci aí. de falar oi pro pessoal aqui, mas eu vou falar oi agora. O nosso amigo Paulo Soares está aqui. Boa noite, meninas. Chega de ouvir voz masculina no 89. Vamos que vamos. Mostre porque vieram. É isso aí, Paulo. De quarta é a nossa vez, né? De quarta pode, O Claudécio mulherada. Tonello tá aqui. O Paulo falou assim que a voz depois do rock voltou. Agora a gente aguenta vocês. Abraço, grande beijo. Sua tia Rosângela tá aqui. Oi, tia. A sogra da Cal, Eliana Oi, Polini. Eliana. Eliana, um beijo Que pra legal. você. O Belé. A Bebé, ela tá aqui, a Fê, sua irmã, né? A Márcia Oraguchi, nosso ouvinte. Luciana Aiza. A Odilus Tulin. A Isabel Naum. O Gilmar Paca. Né, isso aqui eu não sei, Renata Fabiana, a Eliana Gerim tá Oi, aqui, mãe. boa noite, Eliana, Daiana Cristina Nascimento, o Tirda Almeida, todo mundo aqui com a gente, tem bastante gente assistindo a gente. Isso E o nosso aí. papo tá Boa só noite, começando. pessoal. Vamos lá. Ô Richard, já tá na hora a gente passar pro delay? O que você acha? Dá pra levar mais um pouquinho? Então tá 2 bom, qualquer coisa minutinhos. você me faz um sinal por enquanto, então vocês fiquem com a gente aqui, que daqui a pouco a gente vai passar só pras redes sociais. Ô Cal, e aí a microfisioterapia, eu quero que você fale um pouquinho da medicina germânica, porque elas eram um pouco ligadas, não eram uma com a outra? Na verdade, assim, muita gente que trabalhava com a micro também trabalhava com a medicina germânica, muitos chamam de 5 leis biológicas, é tudo a mesma coisa, que é a origem que foi o Dr. Hammer que fez, né, essa medicina. Porque você consegue dar informação para o paciente, da onde que vem, né, o que significa um órgão, uma doença, porque a princípio ele estudou o câncer, porque ele perdeu um filho, né, de bala perdida, e 2 história. meses depois ele adoeceu com câncer de testículo. Então ele foi estudar o porquê que adoecia, por que ele adoeceu. E como ele era oncologista, ele fazia isso. Então ele fazia era uma oncologista, que legal. uma triagem e observava onde a pessoa tinha doença, o que ela tinha passado, Trauma, né? o conflito que ela tinha vivido, e ele fazia uma tomografia do cérebro e ele sempre via lá uma manchinha. Então ele conectava aquela área do cérebro com o que a pessoa tinha. Olha, e tem isso mesmo, né? Se você tem, dependendo do local do câncer, é um trauma já interessante, exatamente. né? E essa medicina germânica, você falou de 5 leis biológicas. leis, você pode falar pra gente quais são essas 5 na leis? verdade, assim, as 5 leis, o que ele diz? Que tudo que acontece na nossa vida, as doenças, como elas ocorrem, é tudo biológico. Né? Então, assim, nada é castigo, nada é punição, nada. De acordo com o que você viveu, É consequência, é consequência do que você viveu, né? Então, assim, cuidar, por isso que hoje a gente, não só eu, muita gente, assim, a atualidade está assim, né? Trabalhando no seu preventivo, das suas emoções, dos seus pensamentos. Porque está já comprovado pela ciência, né? Ainda, talvez a medicina tradicional ainda não trabalhe dessa forma, mas que a gente sabe que tudo vem pelo nosso pensamento, né? Então, o nosso pensamento, ele vai gerar uma emoção, que vai gerar uma ação para o meu corpo, vai jogar uma química no meu corpo. Então, diante do conflito que eu vivo, eu vou gerar vai ter adoecer um órgão, vou ter um sintoma. Então, o que difere de um sintoma fraco para uma doença como o câncer, por exemplo, é a intensidade que você vive, aquele conflito, né? Então, quando a gente fica assim, nervosa, né? Dá uma dor de garganta, ou dói os ombros, né? Tem sempre uma explicação. Na verdade, o nosso corpo fala com a gente.
A gente E tem que estar atento, né? Exatamente. E ele avisa antes da gente sentir. E eu lembro dessa história, eu gostaria que porque eu lembro que me marcou muito essa história que você contou nessa entrevista, porque ele adoeceu no testículo, que tem a ver Que é o com órgão que gera, que né? gera, né, da paternidade. Mas aí parece que nessa mesma, enquanto ele estudava tudo isso aí, enquanto ele se curava disso, a mulher dele adoeceu também. Adoeceu. Eu não lembro se dela foi no ovário ou foi na mama, mas também foi um órgão da maternagem. Da maternagem. E aí você disse que ela descobriu isso enquanto ela estava passando pelo processo. Então aí você falou que parece qualquer coisa assim, quando você estiver passando por um problema, não é a hora de procurar o médico, não tem alguma coisa assim? Na verdade, a gente fala que a doença, ela aparece na fase de cura. Né? As 5 leis biológicas fala isso, a medicina germânica. Quando 80% das pessoas já estão curando. Porque quando você está na fase que eles falam ativa do conflito, geralmente o sintoma não aparece. Então, ele vai aparecer a hora que você sai dessa fase. Então, ela dá até um exemplo, eu lembro do curso que eu fiz, de uma criança ao atravessar a rua. Então, imagina que ela foi lá, atravessou a rua, a mãe conseguiu segurar, ela foi atropelada. Daí, essa mãe vai para o hospital, leva essa criança é socorrida, faz uma cirurgia, então a mãe passa por todo aquele processo, desespero, tararara. A hora que finaliza, depois de dias, essa criança está bem, saiu de perigo, vai receber alta hospitalar, vai para casa e tal. Depois de um tempo, pode aparecer um câncer de mama nessa mãe. A hora que ela viu que tudo estava bem, então ela entra na fase de cura. Mas a fase de cura, não a fase de cura dela. É a fase de cura do processo que ela viveu. Do processo. Então, se a gente souber entender o conflito não que eu chega vivi, a ter a doença. Exatamente. Ou você mesmo, por exemplo, encapsula. Né? Então, mas isso eu entendo, né? Também tive a minha mãe que teve um câncer, então eu sei que é difícil para as pessoas que vivem essa situação dessa doença, mas entender o seu problema e, assim, procurar resolver de outras formas, né? Não ser só tradicional, vai te ajudar você ter, assim, uma saúde, mesmo que você escolha e um tratamento oncológico, mas, assim, a sua saúde vai ser outra coisa. Até o processo pelo tratamento vai ser diferente, né? E eu falo que... Daqui a pouquinho, pode concluir. Eu falo que por exemplo, eu lembro quando minha mãe ia lá tomar a químio, falava assim, nossa, podia estar aqui tocando a musiquinha do Dr. Hammer, né? Para os pacientes estarem aqui escutando aquela música, porque a música, ela tem uma vibração que acelera essa fase de cura. De cura. E na verdade, a história dessa música não é nem que eles fizeram na época que ele descobriu lá na década de 80. Não, eles cantavam antes essas melodias, ele e outras, né, homens porque da época. Porque a voz dele na música, é a voz dele, né? Que sofriam por amor. Nossa. Então, eles entendiam, quando eles cantavam essa canção, que eles saíam mais fácil da dor. Olha, então, depois que ele utilizou essa melodia sagrada, né? Então, mas a música em si, ela tem a frequência, né? É a frequência de onda sonora mesmo, né? A onda sonora da música atinge a frequência diz que é a frequência da cura, tantos de megahertz. E eu lembro que tinha pacientes que adoravam e tinha pacientes que não suportavam. Porque uma música, se você for ver, é uma música nada a ver, né? Mas as crianças chegavam cantando até em alemão. Em alemão. E essas pessoas que não gostavam, tem alguma às coisa vezes, a ver com era a maioria reação, assim? Estavam na fase ativa, não estavam na fase de cura. Eu não estava naquela etapa ainda. Olha que gente, interessante, mas é interessante, mas é difícil, né, Cláudia? É não é um processo assim que você... Não, mas é libertador. Eu falo que a consciência, a gente ampliar a consciência e entender a nossa história e o porquê que está acontecendo, eu falo, é libertador, porque te tranquiliza. Sim. Você entende o porquê que você tem aquilo e que tá tudo bem. Se você resolver aquilo lá vai embora, né? Então, hoje, por exemplo, eu não enxergo mais a doença como eu enxergava, eu não enxergo mais uma dor como eu enxergava, né? Então, eu falo que ampliar, assim, né? Enxergar além... É libertador. É libertador e precisa... vamos mudar, né? Vamos. Ô, Richard, vamos fazer a passagem então, senão a gente não para de falar aqui e aí a gente não muda nada. Eu vou colocar rapidinho aqui o logotipo nosso pra gente poder mudar microfones, pra vocês não verem que, gente, é um circo isso aqui, tá? Mas vocês fiquem aí, é 2 segundinhos só e a gente já volta, tá bom?
Bom, sem Tá isso, ótimo. fica assim. Tá ótimo. Só pra... Voltamos, gente. Tá todo mundo ouvindo a gente aí, né? Foi rapidinho, ó, nem sentiu. Olha só, um beijo pra Janice Ziglio, Crespo, né? Crespo Ziglio, que tá aqui. Boa noite, meninas. Um abraço. Opa, meu celular tá vivo aqui. Meu Deus, gente, desculpa. Eu botei o som. E tá no silencioso, hein? A Dani Paula falou que estamos no sítio ligados aqui na 89. Dani, um beijo pra você, viu? E a Silvana Martins falou, a Claudinha, saudades, Cal. Ai, que legal, Mandou um beijo beijo. pra você, viu? Legal. Ô, Cal, me fala uma coisa. Hoje nós duas passamos, né, por problemas semelhantes com as nossas mães. Sim, Perdemos nossas mães pro câncer. sim. Muito próximo, eu acho, foi uma época bem próxima, a minha e a sua. E você acha que você teve essa consciência na hora certa? Ou você fala, poxa, se eu tivesse essa consciência naquela época. Mas a consciência tinha que ser das nossas mães também, não é? E a gente tinha que passar por isso para ter essa consciência hoje, Não né? Eu falo, hoje quando eu atendo, eu falo assim, meu Deus, se minha mãe tivesse viva, ela ia amar o bem. Né, que a gente chama de bem, a medicina. Sim. Nossa, ela ia amar, ela ia falar, faz em mim, faz em mim. Porque tudo que eu aprendi eu fazia nela. E, no entanto, eu fui para micro também, uma das coisas foi por causa dela, porque eu levava ela no Chacon aqui em Jaú e ela saía de lá outra. Né? Chegava lá, não mexia nem o pescoço, saía já de lá bem. Então, uma das coisas que eu também fui buscar, e eu acredito muito, né? Minha mãe viveu 8 anos, né, com câncer. Hoje em dia a gente não vê quase isso, né? Então eu falo que essas coisas que a gente fazia e o amor da família, eu acho que também nutre muito nessa fase, né? É super importante. Então, trabalhar, eu acredito, né? Naquela época a gente não tinha tanta consciência Sim, a própria terapia mesmo, a gente queria, né, que ela fazia, mas não tinha consciência. Que hoje a gente tem, é muito mais fácil hoje alguém ficar doente e procurar alguma coisa. Sim. Né, desse tipo, não ficar só no médico tradicional. Né? Os próprios médicos hoje em dia indicam, né? É verdade. Na verdade, hoje o médico acaba sendo ele um complemento, talvez. Eu acho que não é o contrário. Eu acho que a gente primeiro busca todas essas alternativas para não adoecer. Né? Exatamente. Porque, na verdade, a gente esperava ficar doente para ir no médico curar. Hoje em dia, a gente tenta estar bem, fazer de tudo para não adoecer, para não ter que, para depois, né? Quem sabe ao médico só fazer a manutenção, a prevenção e tudo mais. E hoje a gente vê ainda muitas pessoas que têm uma boa alimentação, que pratica atividade física e não está bem. Né? Então a gente vê, é importante que nem na nossa escola lá que eu faço parte da bioenergética, a gente trabalha os essenciais que tem lá. E o exercício está lá, a alimentação está lá, o sono está lá, o Mas descanso. não é suficiente. Mas o pensamento é o principal. Olha então, só. se ele não tiver bom, se ele não tiver alinhado, muitas coisas desregulam, né? E é onde a gente fica ali, né, o dia todo, né? E você não É percebe? a gente o pensamento, o pensamento. Que fica O no tempo subconsciente, né? 95%. 5% a gente Nossa, só tem imagina. consciência. O que, né, que bomba, né? É. Que às vezes a gente não coloca no Fica corpo. rodando, Fica rodando. Tem gente que até na hora de dormir, tem gente que até que não dorme. Porque, Exatamente. ou então dorme um pouquinho, daí a pouco já acorda com a cabeça funcionando mesmo. E Exatamente. dependendo do que a gente tá passando, normalmente é assim que acontece, né? Porque o sistema nervoso entende que você está em alerta, né? Igual isso eu te falei do vírus, ele entende que você está lá na frente de um leão, né? Que a gente fala. Então fica o organismo todo voltado só para aquele problema. Exatamente. E o resto alerta. do corpo fica Porque o corpo, ele... desamparado. Exatamente, porque ele tem duas formas só de funcionar. Ou eu tô sobrevivendo ou eu tô curando. Então, se ele está entendendo que você precisa ficar viva sobrevivendo, imagina você na frente de um perigo. Você não vai dormir, né? Nossa, imagina Aí você fica doente pro teu corpo entender, pra tua cabeça entender que é a hora de você parar. Porque aí eu ultrapassou, né? Parei. Aí eu parei. Parou. E fiquei lá só me recuperando, recuperando. E o ideal é isso, o corpo ficar descansando. A gente respeitar isso, né? É uma coisa, assim, bem interessante que eu não respeitava o meu tempo de descanso, que eu falava, como assim? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar ativa. O dia senão todo, eu não né? sou produtiva. E isso e aí entra a culpa, nossa, eu tô deixando alguma coisa para trás, né? Muita gente
tem isso, né? E aí já vai para ansiedade, porque você não faz nenhuma coisa 100% nem outra. Nossa, né? Que loucura que é a cabeça da gente. A gente leva isso pro... E alguma coisa relacionada, vamos lá, Marcinha, a gente engordar, sabe? Sim. Meu Deus, por que você algo... falou disso? Não entendi. Tem muita gente que tá perguntando eu sobre acho, isso. tá bom. Então tá bom. Então vamos se for lá. alguma mas já me coisa. interessou, não é pra mim, tá? Mas já me interessou. Mas sim, porque tem o que a gente pensa, que trauma que dá assim que a gente não consegue parar de comer? Conta. Olha, eu até ia brincar, se for algum dos brincando, pacientes meus sabem, porque um dos meus maiores que buscas minhas é por causa do processo de emagrecimento, né? Mesmo? Olha, porque eu sempre quis entender o porquê que eu não emagrecia, né? O porquê que vivia nisso. E hoje eu entendo que eu falo assim, a minha cura eu falo que eu ainda não cheguei onde eu queria, porque eu ainda não aprendi tudo que eu tinha que aprender, né? Oh, meu Deus, mas imagina, eu nem nasci ainda, então. Não, mas é verdade. E assim, na verdade, a medicina germânica explica muito isso, né? A gordura é proteção. Então, o nosso corpo, ele vai buscar proteger a gente de alguma coisa que a gente viveu. E geralmente são os nossos traumas da infância. Então, vividos lá na nossa primeira infância, na vida intrauterina também. Então, tem a ver muito com proteção e depende de onde você coloca a gordura, vai ter um sentido, né, na medicina germânica. E também com sobrevivência. Então, vamos supor, até ela dava, o Dr. Hammer falava, ele, né, os discípulos dele falavam, né, se você tirar um peixinho fora d'água, do aquário, a primeira coisa que ele faz é inchar, para sobreviver. Né? Então, as pessoas que incham, porque às vezes o engordar não é só a gordura, é o inchaço. Então, elas estão querendo sobreviver diante de alguma situação difícil que elas estão vivendo. Né? Então, enquanto você estiver nesse conflito, é mais difícil de você sair. Nossa, então, é muito legal. Eu não sei se é bom ou ruim saber disso meu agora. cérebro tá assim, o que é não que eu é, tenho que você pode, conflito? não, daí você pode ir para a medicina bioenergética e balancear isso. Ai, nós vamos lá, Legal. vou lá. Tu pode Então, chegar então pra mim. olha só. Então, quer dizer, você foi subindo degrauzinhos, né? Dessa busca pela consciência. Sim. Então, você saiu da fisioterapia que você só recebia dor. Só queixas de dor. Aí você começou na micro, que já fazia entender um pouquinho por que a pessoa tinha aquela dor. Mas aquilo que você falou, mas não as curava, né? Nem sempre as curava. Aí veio o método da medicina germânica, da cura, né? Que você entendeu que a pessoa estava no processo de cura, por isso que ela estava doente. Aí, mas onde foi que chegou o bem em você? Foi em 2018. Alguém te apresentou ou você chegou sozinha nele? Não, eu tenho a minha grande, até o Fernando chama isso, nosso professor na escola fala, quem te levou pra festa, né? Olha só. Quem me levou pra festa foi a Simone, não sei se ela tá aí, porque a gente tá, hoje é dia de aula nossa, né? Ai, de quarta-feira a gente tem aula. Olha só, me senti privilegiada. E a Simone é uma amigona minha de São Manuel, uma fono excelente. Falo que é a melhor fono que eu conheço. Olha só. Por mais fonos como ela. E foi ela que me apresentou, porque eu já tive 10 entorses de tornozelo. No mesmo tornozelo. No mesmo tornozelo. Acho que ela já me viu algumas vezes com entorse, né, Marcinha? Meu primeiro entorse foi no meu segundo colegial, eu tava. Eu lembro que tinha 2 provas naquele dia. E hoje eu entendo cada conflito do que eu tava vivendo. Porque eu uma vez enfio o pé no buraco. Uma vez. Das outras vezes Das outras não. vezes não foi. Eu caía... Caía. E daí a última vez que eu caí, ela falou assim, Cal, vai ver por que você torce tanto esse pé, né? Eu falei, verdade, eu vou. E só que daí, em 2018, já tinha me apresentado, e eu falo que o ego da gente atrapalha muito a gente, né? Até uma das coisas que a gente também aprende nessa escola, na parte da filosofia. E eu não fui em 2018. Até a minha professora falava assim, a Ju, você vai ver, você não vai querer fazer mais nada do que você faz, você vai querer fazer só isso. Eu falava, eu não vou, ela não sabe o que eu faço. Falei, não, vou, não, tem... meu ego não me permitia ir. Daí, por 2 anos, ela me chamou, em 2019 também. Eu fui só em 2020. Então, você se sentia satisfeita, você achava que o que você estava fazendo já era muito bom, Já né? era muito bom. Por isso que eu falei que a gente tem que estar aberto a tudo que está chegando, né? E realmente ter a humildade de reconhecer. Existe algo maior e melhor. E muito mais fácil, às vezes, da gente aplicar, entender e ajudar as pessoas, né? E o trabalho dessa escola é maravilhoso, porque quando você se forma... a primeira formação, você tem que atender 130 voluntários. Então, você tem que ajudar 130 pessoas, né? Então, sem cobrar, sem nada. Então, é muito bonito. E quem que pode fazer o bem? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Não tem que ser um profissional da área de Não, saúde? porque, na verdade, para você se formar, né?
Que nem, ó, eu entrei em 2020. Eu tô no meu 3º ano. Eu tô indo aí pro Master, que a gente chama, né? Primeiro, eu fiz já 3 formações. Então, eu vou pra 4ª formação. Então, assim, estão várias formações dentro da escola. É uma outra faculdade, E onde né? que é essa faculdade? Então, na verdade, tem vários lugares do Brasil, né? Tem a sede deles é em São Paulo. São José dos Campos tem muito curso lá, a maioria é lá. Olha aí, Luciana, que ideia boa pra você. Tem vários lugares do Brasil. Florianópolis tem uma turma muito grande, lá o pessoal também é bem forte. E a nossa aqui é Botucatu. Né? Até olha, ele. tão pertinho, gente. Agora ele virá no final de outubro fazer um curso aqui. Ele nunca faz. Ó, desde quando eu tô na escola, eu nunca assisti um curso dele aqui em Botucatu ao vivo. Olha que legal. Então ele vai estar aqui. E daí foi por causa do meu entorse. E daí quando eu fui, o profissional que me atendeu foi o Thiago lá em São Manuel. Ele falou pra mim assim, eu falei, né, meu movimento, eu já tinha uma artrose no meu pé de tantas vezes cair, a gente, né, santo de casa faz Você tá milagre. falando bastante de São Manuel, você estava trabalhando Eu lá trabalhava naquela lá, época? eu atendia na clínica da Simone. Entendi. E daí eu lembro que eu caía, no outro dia eu sempre fazia gelo, punha bandagem, no outro dia eu tava trabalhando. Né? Eu tirava raio-x, via que não Já quebrava. estava até acostumada, né? Daí Mas, então, a mas gente por que não, assim? tá errado, né? Tudo errado. Tinha que fazer a reabilitação, eu não fazia, daí, enfim. E daí quando eu fui já tinha uma artrose. E daí eu lembro que ele falou assim pra mim, Cláudia, faz um movimento pra mim, né? Daí eu lembro que eu fiz um movimento, um pé meu foi, o outro ficou aqui, porque eu não tinha amplitude, né? Por causa da artrose. E daí ele falou, pera um pouquinho que eu vou tirar uma foto antes e depois. E daí ele foi, na hora que ele voltou, faz o movimento. Meus 2 pés foram, sem ele relar em mim. Eu falei assim, meu Deus, né? Daí eu nunca esqueço que ele falou pra mim. Eu falei assim, o que você fez? Daí ele virou pra mim e falou assim, qual é a sua intenção? Daí eu falei assim, a minha intenção é melhorar. Ele falou assim, a minha também. Né? Daí eu comecei a entender que tudo não é... O Fernando fala, né? Todos somos um, né? E somos um mesmo. E a gente tá todos conectados, né? Num campo aqui vibracional e energético. E as coisas não são só emocional e física, elas são também, né, energéticas. Então, o que a gente trabalha que é diferente é a parte da energia, né? Então, nesse campo. Gente, tô assim, apaixonada. Não, é muito legal. Eu saí de lá, eu falei assim, acho que precisava acontecer isso pra eu ir, né? Daí eu não conhecia, tá assim, você tá me apresentando um mundo, assim, a gente vê, tem conhecimento de outras origens, né? Sim. Mas muito, muito bom conhecer. Eu não sentava. E já vou compartilhar aqui com um monte de gente. Ah, que legal. E comigo. E agora a gente acabou de formar, a gente nem postou nada disso, mas nós abrimos uma clínica do bem aqui na Barra. Ah, então, nós eu tô estamos sabendo que você tá em 5 endereço novo. Em 5 profissionais lá. 5 profissionais do bem. Do bem, Olha 5 só, meninos. que gostoso, E onde gente. fica a clínica? Conta pra gente. Aqui perto da FUB, né? Olha, eu não sei falar. Eu sei. Ainda eu não sei falar Eu não sei o nome rua. da rua também, mas é Sandrinha, próximo. cadê você É que me fala próxima rua? ao Moacir Oficina. Funileiro. Exatamente, Ah, na tá. esquina. É, né? Perto Eu- da- Sabe porque o Enzo, que trabalha aqui hoje, ele chegou falando assim, ai, a Cláudia vinha aqui, ela tá trabalhando ali perto de casa. E ele me falou que é perto. Eu vi mesmo, ele um dos dias ali na Isso, rua. ele mora, então ele já falou assim, Dá no parquinho da FUMB, assim. olha que legal. E assim, o que a gente aprende também na escola é que a gente forma uma mente mestra. Então, assim, vamos supor, como no lugar aqui, ó, vocês duas são uma mente mestra. Então, vocês falam da mesma coisa, né? Então, onde a gente está num ambiente onde todos estão em prol de alguma coisa, A energia do é lugar maior já e a fica cor é maior, favorecida. né? Uns insights você pode ter. Olha só que Então, é legal. muito Olha, legal. chegou mais gente por aqui, vamos falar oi. Gisele e Juliano dos Santos, boa noite. A Cal é a Exatamente. melhor. A Vera Márcia tá aqui, Ereno. Oi, Vera. A Eva Doce deve ser a Juliana que tá aqui. O Despertar da Consciência é um divisor de águas em nossas vidas. É mesmo. O doutor Celso, boa noite, doutor, boa noite. Aproveitem, porque o conhecimento da Maria Cláudia é muito grande. Agora ele pede pra deitar na maca. Verdade, doutor, olha só. ele Já pede chegou a tua agora. vez de desfrutar, né? Marlene Santos, Lourdes Bueno Piccolo, Oi, Dona Lourdes, boa noite. Gil Nogueira. Ó, o Gil, meu bem, meu amor. Ai, Beijo. que gostoso, né? Tá por aqui mandando palminhas. Cal, mas gente, é tudo delícia. E assim, aí você foi sozinha pra lá estudar o bem. Como é que essas outras meninas apareceram nisso aí? São meninas da Barra. São meninas da Barra, e isso que é muito legal também. Não existe. Todo mundo fala assim, nossa, mas você vai levar alguém, vai ser sua concorrente. Isso não existe. Não existe. Né? Existe assim, cada pessoa que você leva,
você vai levar, você vai conseguir atingir mais pessoas para melhorarem, para cura, né? Que nem o sonho dele, do professor, é você ter uma pessoa por família. Olha No mundo, gente, né? vamos lá, cara. Para você poder Já tô trabalhar. querendo virar uma né? formiguinha desse E eu trabalho lembro que todo. quando eu fui, porque para você entrar, você primeiro precisa fazer um curso de autoaplicação, porque você não pode atender a pessoa sem você estar trabalhada, né? Sim. Então, essa é a porta de entrada. E depois você vai seguindo. E daí eu lembro que a Bel foi, que a Belzinha tá comigo A lá. Bel Pescara. E ela foi aquela semana no consultório para ser atendida, que ela é minha paciente desde o Pilates. Porque a Bel, ela tratava com você, ela tem, acho que se não me engano, Fibromialgia, que não tem mais né? nada. Não tem mais, não. ai, Bel, que Não, delícia! Não tem mais nada, ela se curou de tudo, não tem mais dor nenhuma. Legal. E daí ela falei, Bel, tô indo pra um curso, não sei se, vamos. Ela não sabia nem quem era o Fernando Reis. Ela falou, vamos. Até o marido dela ia fazer um exame no final de semana. Ela deu um jeito e fomos. E daí a gente foi, cada um foi levando uma. Daí a maioria das meninas que estão lá foram pacientes. Olha né? só, e aí tem diferença ser atendida por aquela ou por essa ou por aquele profissional Não, do bem? na verdade a gente sempre acredita, quem chega para você é para ser seu paciente. Né? É porque você, através da sua história, às vezes através da sua própria energia, do seu campo. Mas as pessoas que procuram vocês, elas já procuram o profissional? Ou assim, eu vou na clínica e eu preciso de qualquer um me atender, quem está disponível primeiro, de repente? Então, tem várias pessoas assim que conhecem a gente, às vezes até passa com uma ou com a outra, porque é até legal isso. Porque às vezes é porque a gente vai até onde o corpo manda, né? Quando o corpo manda parar, a gente para. Às vezes se entra outra pessoa atender, pode continuar. Pode continuar, né? Olha que legal. Então é até legal. Quem são as meninas que estão então, com você? Eu, a Bel, a Daiane, que também não era da área. Ela trabalhava com a parte de ferro, de vender Olha que legal. ferro. Não conheço. A Rose Arduino, que é a cunhada da Bel. E a Marina, que é farmacêutica. Marina. E lá, o que é legal também, no bem, que a gente atende animais, né? Então, a gente pode animar. Para você fazer a formação. É muito lindo. Muito legal. Porque o bem a gente tô não precisa encantada. só trabalhar doenças, você pode trabalhar metas também. Então, você quer uma meta financeira, a empresa, então você pode trabalhar os funcionários dessa empresa, o quanto você quer que essa empresa tenha renda. Então, a gente pode trabalhar outras coisas, não sei só doenças, né? Eu atendo muita gente aqui dessa parte emocional, porque é uma coisa que eu já vinha, né, nessa linha. Olha, eu acho que a gente vai ter que fretar um micro-ônibus agora para ir para Botucatu, porque já tá formando fila aqui, ó. Olha só, chegou a Carmen Priscila Fazio. Oi, Pri. Parabéns, Cal. Chegou a Sandrinha salvando e dando endereço, gente. Ela sempre me salva. Ela, Sandrinha, ela é uma anja. Sabe, eu não decoro, eu não É uma decoro, anja, né? É porque eu não quero decorar, né? Olha, o endereço, a clínica chama Bem Clinic e a rua é Manuel de Almeida Camargo, número 264, gente. Ai, Sandrinha, I love you. A Sandrinha é formidável. E a Juliana falou assim, eu quero ir nessa aula em Botucatu. Pronto, Ju? Vamos. Eu, você, a Karina já vou postar, vou pôr o post lá no meu Instagram para vocês fazerem. Aí vai virar o prédio do bem. A Edna Puglini tá perguntando como funciona a clínica do bem. Como é que é? Quem quer, por exemplo, eu quero ser atendida, o que eu tenho que fazer? Vou lá? Pode ir lá, você não conhece ninguém, porque todas as meninas, é isso que você perguntou aquela hora. Cada um tem uma formação. Então, são níveis que você vai tendo na escola. Mas, por exemplo, se aquela pessoa chegou para mim, é para mim. Se chegou para Dai, é para Dai. E chegou, já aconteceu de eu começar com a Daia, de repente ela falar, agora você vai continuar com a Cláudia, porque ela tá mais avançada. A gente fazia muito isso, eu e a Bel, quando a gente estava no início. Então, quando a gente via que o paciente, às vezes, podia receber algo mais, a gente caminhava para a Ju, nossa professora lá de Botucatu. Legal. Então, muitos foram mesmo. Né? E assim a gente faz a troca, porque se você pode ajudar, né? E tem um tempo de sessão ou depende da... Depende, assim, porque assim, ó, o protocolo do bem são as 5 sessões, porque não é o intuito deixar dependente, por exemplo, como uma terapia convencional. Isso que eu ia te perguntar. Isso que é muito legal. Porque assim, você não pode ficar dependente de ir lá para você ficar bem. Então, o que a gente faz é estimular o corpo, porque é uma cura ativa, então o paciente participa, né, da cura. E ele, diante de uma adversidade na vida,
opa, eu consegui me regular, né? Que nem a gente brinca e fala, caiu no buraco, mas eu sei sair do buraco. Então, se eu ainda não estou conseguindo, é porque a gente tem coisas ainda para trabalhar e para limpar, né? Agora, o intuito da gente é estimular essa pessoa. E como é que funciona uma sessão do bem? É como uma terapia com um psicólogo, por exemplo? Não. Na verdade, a pessoa vai, né? Fala sobre o problema dela, as questões que ela quer trabalhar. E depois a gente deita na maca, a gente trabalha com uma respiração, que até o Fernando ensina em várias lives, tem dele aí, que é a respiração rítmica, que é maravilhosa, Você porque falou ativa bastante do isso. Fernando, mas você não falou quem é o Fernando Reis. Fernando Reis. Foi ele que trouxe pro Brasil, né? Ah, tá. Ele que trouxe pro Brasil a Ele medicina fica em São Paulo. bioenergética. Ele agora mora em São Paulo, mas ele viaja, dá curso para todas essas cidades que tem a sede. A sede ali, né? E a nossa mais perto é Botucatu e Piracicaba, né? Mas Botucatu pra gente é mais perto. Vanesca! A Vanesca já é fã da microfisioterapia, Nossa, bem ela vai amar, pra lá, então. você vai amar. Olha que lá legal. O pessoal de Piracicaba é bem gente boa, Doutor bem legal. Rodrigo partiu pra essa também, será ou não? Não, ele tá na né? micro. Não, mas ele é muito bom na micro dele. É. Ele tem um lado psicólogo, assim, que eu não sei. E ele ele ficou muito próximo do Benini, né? Ele traduziu os cursos dele. Porque o Benini, eles são franceses, né? Doutor, mas é o Rodrigo, acho que você está confundindo. Tem o Rodrigo, é o irmão dele, Adriano. O Adriano que era o professor. É, o Rodrigo isso aí, só é verdade, aplica. é verdade. Eles eram 2 irmãos, são 2 irmãos, né? E o Adriano é o que... E eu acho que ele até... É que mudou todos os nomes agora. Eles se separaram, né? Eles se separaram. A clínica ela era lá naquele bairro de Santa Terezinha, lá em Piracicaba. Agora é no centro de Piracicaba, ali, dentro de Piracicaba. O Rodrigo, eu não sei se o Adriano tá junto ou não. Então, eu acho... A própria escola, se a sabe? Vanessa estiver Mudou assistindo, até o nome. você me conta, Vanessa. Então, como eu não tô mais, eu não sei dizer. Mas eu sei que mudou bastante coisa. É até triste, né? Porque era uma coisa tão bonita, linda. Entre eles já se separaram. Quem criou a técnica, que foi o Grosjean e o Benini, né? Eles já se separaram. Daí já mudou a nomenclatura. Depois separou, agora a microfisioterapia é só de um. Você chegou a fazer algum curso que o Rodrigo também estava, acho que em Florianópolis, que um dos autores do negócio aí, ele veio pra cá, não foi? Foi em Londrina, Londrina, né? O Grosjean, Foi o último. Agora eu até vi que ele vai vir pro Brasil de novo. Gente, acho que em deve novembro. ser uma experiência maravilhosa. Tá lá com Ele o um dono da senhorzinho. coisa, né? Ele é um senhorzinho, ele é muito fofinho, vai de sandalinha, dá aula com a camisa até vai ser coisa mais linda. Ai, que delícia. E tão nativa, né? É. Deve ter acho que até mais de 80 anos. Tem o Fábio mandou um recado ali. O Fábio falou que faz o bem todo dia. Fábio, você é um Fábio privilegiado. Pulini? Fábio Pulini, meu marido? Eu faço bem todo dia, não é? Mas ele tá mentindo? Tá mentindo, Marcinho. Viu, Fábio? Porque eu ia falar que você Ele é o meu grande mestre. privilegiado. Ele é meu grande mestre, eu brinco, que na escola a gente fala que a gente tem um mestre, que é o que vai levar a gente pra, né? Não desiste nunca. É o desafio, ele, então. Mas ontem eu balancei ele pediu um balanceamento. Olha só. Agora, Fábio, você vai se apaixonar. Quero ver a hora que você se apaixonar pelo bem também. E o Gui também se rendeu agora que ele teve uma fratura, né, na fíbula. Então ele se rendeu e deixou fazer várias sessões E deles. o Gá, na época que eles estavam fazendo futebol junto, o Gá veio me contar. Mãe, a tia Cláudia foi fazer bem na gente. E assim, como é que faz o bem coletivo, Cláudia? Eu fiz em cada um. Foi individual. Emergencial. A gente tem a parte que é ainda eu o falei, emergencial. O que ela fez em você? Eu falei, me conta isso. Eu Foi quero. na escola? Eu fiz o pessoal do Tarso, não foi? Da escolinha de futebol. escolinha de futebol. A gente balanceou o time lá que iam jogar. Todas as crianças eu balancei. E a gente porque faz os trabalhos voluntários também, pode em asilos, creches. As meninas fizeram um trabalho muito bonito também nos asilos aqui da Barra e na terceira idade, né? Então você vai e você faz, tem um que é emergencial, você faz sentado. Olha. E daí eu fiz em todos eles lá. Todos ganharam. Olha jogo. só. Olha. O Gabriel desistiu do futebol. Mas ele jogou muito bem aquele dia, Marcinha. Mas o bichinho Muito ele tem bem. um problema com a preguiça dele. A preguiça dele vive vencendo ele nas coisas. Olha, a Keila Alves Leonel tá aqui e falou assim, ó. Eu e minha filha fizemos o tratamento e foi ótimo. Fiz para a tireoide, minha tireoide estava muito alterada e em 2 meses minha tireoide já estava regulada. Gratidão, sucesso para todos. É aquela. E ela é tia da Marina. Que agora tá lá com a gente. Que legal. A Vanilla Um beijo, Bressanini Keila. também tá aqui. Boa noite, meninas. Beijo, Cal. Boa A Larissa noite. Dário. Tia, Minha você é sobrinha, incrível, orgulho de linda. você.
A Edna Sobrinho tá perguntando onde fica essa clínica. Vou repetir o endereço aqui então. Edna, é ali pertinho da FUMB, tá? Perto da funilaria acho que chama São Judas Tadeu, aquela funilaria do Moacir. Rua Manuel de Almeida Camargo 26. Eu vou fixar o comentário dessa Adri. Rua Manuel de Almeida Camargo 264, tá? Na Vila Operária, pertinho da FUMB. Olha só, gente, podem fazer perguntas, tá? Deixa eu ver se no YouTube tem alguém perguntando alguma coisa. Dá uma olhadinha. Aí eu tava falando aquela dos animais. Sim, dos animais. É muito legal. Os animais é incrível Como é que eles participam do negócio? Eles é impressionante, mas ficam quietinhos. Tem até os que são bravinhos, que ficam quietinhos. A minha eu não consigo fazer sozinha com ela, eu preciso que alguém segure ela, porque ela é muito agitada. Mas ela quando faz, né, ela fica olhando assim, tipo, o que você tá fazendo em mim? Porque é muito lindo, né? Eles relaxam, então tem os pontos específicos, você trabalha também sistema nervoso, o cachorrinho, do gatinho. Tem cachorro que até pega, a gente não fala que cachorro parece com o dono, tem a mesma Mas você tem, pegada, na né? verdade, a gente trabalha o tutor junto. Se você tem que trabalhar o tutor, o cachorro. Coitado, meus cachorrinhos. É verdade, tem que trabalhar. E tem casos muito legais na escola. Eu não trabalho com animais, né? Mas as meninas lá da clínica, tanto a Rose quanto a Marina trabalham com animais. E tem de grande porte também, coisa mais linda do mundo. Eu nunca tinha visto. E você só Que consegue legal. trabalhar com pessoas conscientes. Por exemplo, Alzheimer. Não. Dá pra trabalhar? Atendi semana passada um senhor com Alzheimer. Olha. Dá. Mesmo dá pra que trabalhar. a pessoa não esteja com a Dormindo, consciência. pode ser em coma. E o que eu vou aprender agora em dezembro, que é o Master, é a distância. Então, eles ajudaram muitas pessoas no Covid. Né? Eles que tinham essa formação. Porque você pode, né, com a permissão, até tem um caso lindo, que a Ju, que atende, a nossa professora à distância, de uma criança que nasceu prematura, com acho que 500 ou 600 gramas. E que vai ser um caso aí que eles vão contar, porque foi a coisa mais linda. Já tá. Agora eu não sei com quantos quilinhos já tá, ainda tá no hospital. Quando sair, ela vai contar a história dela, e só à distância. Olha que incrível. Viu? E você falou em Covid. Covid foi uma... Quantas vezes você pegou Covid? Então, eu peguei de verdade 2. O Fábio disse que pegou mais, né? Mas eu peguei 2. Eu acho que essa última que eu tive agora deve ter sido Covid, gente. Porque os sintomas foi muito parecido com o que eu tive lá na época do Covid mesmo. Mas eu falava, não deve ser, o Covid já passou. Não passou, né? O médico até pediu o teste, mas não fiz. Não, tem gente pegando, tem gente com Covid ainda, né? Viu? E na época que você teve o Covid, porque a gente ficou dentro de casa, tenso, as pessoas doentes. Você já Tava começando. aplicava o bem naquela Tava época? começando. Eu tinha autoaplicação. Então, eu fazia Você muito. conseguia fazer em você Fazia mesmo. fazia muito em mim. Fazia pensando no Gui. Então, porque naquela época, como eu só tinha essa. E eu fiz... final de 2020, eu já fiz o primeiro curso. Então, eu já balanceava. Só que daí eu balanceava eles em casa, né? Só. Ai, gente, eu pensou, Cláudia, eu quero morar com E morar sabe, com a Cláudia. e sabe o que é legal? Pensou, dentro E sabe de o que é casa. legal? Todo mundo fala isso. Viu, Fábio? Viu, Ele falou Fábio? que faz o bem todo dia. Uhum. E Ai, fugiu o que eu ia falar. Alguém ia falar alguma coisa. Alguém... Ele ensina já no primeiro curso que você vai pra você ser um Esse que a gente vai profissional do bem, não de autoaplicação, o próximo, pra você ser um profissional, você balancear, então, emergencial, você balancear crianças e ter a técnica, né? Então, vamos supor, quem não quer continuar, você já sabe ajudar se alguém precisar passar mal. precisar. Eu Pode falar. Eu participei uma vez, né, de um evento com adolescentes e tinha ambulância ali, porque é um evento grande, né? Só eu levei 5 adolescentes pulando de crise de ansiedade, porque eles estavam um dia todo de atividade sem tomar a medicação. Olha. Né? Então, assim, de repente, né, num momento desse, ter uma pessoa que é preparada também. E o que é legal pra até que isso. você falou, como eu também já tomei. Não só ir em clínica, né? Eu falo de Isso. estar, assim, tem ambulância, tem o médico, mas tem alguma... Sim, então, está sendo introduzido, assim, né, isso aos poucos. E o que é interessante, eu gosto muito de trabalhar com adolescente. Eu falo, não sei se é porque é a fase que o Gui tá, né, não sei, eu adoro trabalhar com adolescente. E o que a gente vê hoje é muito adolescente medicado, né, para ansiedade, muitos diagnósticos aí, né, enfim. Então, assim, existem outras coisas para a gente fazer.
né? Não simplesmente rotular e medicar. E daí, até quando você vai ficar tomando essa medicação? Então, né? Tentar outras coisas, entender o porquê que o adolescente está assim, né? Trabalhar de outras formas, porque eles melhoram. Né? Melhora você trabalhar na causa e na origem do problema. Porque a medicação, não estou falando que não deva tomar, pelo amor de Deus, né? Mas assim, a gente sabe que tem momentos que precisa da medicação. Mas assim, a medicação, ela vai agir na consequência do problema, né? Então, ela vai te aliviar, ela vai fazer você dormir, mas ela não vai tratar a sua causa, a origem. E daí volta com outro sintoma, de uma outra forma. Então, é melhor a gente entender qual é o nosso conflito, o nosso problema e trabalhar isso, né? A Vera está perguntando se crianças com autismo também podem ser tratadas. Sim, então, e essa fono maravilhosa que eu falei, que foi que me levou pra festa, a Simone, ela trabalha com crianças autistas, lá em São Manuel. Ela faz um trabalho lindo e ela conta cada coisa, assim, até de crianças que não falavam, de crianças que só falavam sílabas e formam frases, crianças que já sobem na maca. Para fazer crianças mesmo assim, elas já gesticulando, sabe? É muito lindo, é muito lindo. E eu já atendi alguns casos de autismo leve, mas as experiências que ela tem nos conta são maiores porque ela tá nesse meio, né? E eu achava que a pessoa tinha que ter uma consciência, por exemplo, o Alzheimer, o autismo, porque você falou de balancear, é energia, então. Então a pessoa não precisa. Como é que ela vai entender? Não sei, eu tô até ruim de formular a questão, porque não sei se você consegue entender minha dúvida. Entendi. Porque eu achei que ela precisava ter consciência daquilo difícil. que está acontecendo na sessão. E é difícil até todo mundo que fala, nossa, agora eu entendi o que é o bem, quando faz uma sessão. Que realmente é difícil explicar quando a pessoa não fez, né? Mas você remove as interferências que o corpo criou. Então, essas interferências, ela pode estar no nosso... Em 5 sessões remove tudo, Cláudia, tem certeza? Depende do seu sintoma. Para um sintoma, sim. Porque daí você pode... Quantos mapas neurológicos a gente não tem, né? Então, de acordo com o que a gente vive, a gente vai ativando, né? Então, vamos supor, por isso que a intenção é uma coisa muito importante a hora que você deita na maca. Você põe a intenção do que você quer. Porque daí o seu subconsciente vai nos direcionar. Né? E é tão real isso que eu tô te falando que você não precisa saber, porque a gente pode trazer informações até de 4 gerações antes da gente. Deus. Né? E isso já está comprovado, né, pela ciência, né? Não é nada espiritual. Então você pode trazer dos seus pais, seus avós, bisavós, até tataravós. Isso a gente também trabalhava na micro e na constelação. Né? Então, às vezes, uma informação que o seu tataravô viveu lá, e a gente tem os nossos ancestrais muito sofridos, né? Muitos vieram da guerra, fugidos em navios, né? Ficaram presos, enfim, viram muitas coisas. Então, a gente traz isso através do nosso campo. Gente, é uma área que, assim, tá cada vez mais crescendo, porque a gente teve aqui com a Karina Perassoli, que falou da regressão. Então, tá falando dessa consciência também. Sim. Tá falando dos traumas trazidos, né? De outras gerações e tudo mais. A gente conversou, falou alguma coisa do que a Vera Prado também faz. Sim, a Verinha também. Gente, é tudo muito ligado, né? Assim, de uma forma ou de outra, tudo tá deixando muito claro que as pessoas precisam ter esse despertar da consciência. E é muito legal isso, por exemplo, na nossa cidade. Sabia? Às vezes a pessoa fala assim, nossa... Assim, tem que nem a gente tem lá, estamos em 5 e tem mais meninas fazendo, né? Em Garaçu tem a Fabiola, tem a Ju que tá fazendo informação aqui também, tem a Ju Mantovanini, que é aqui da Barra, que tá atendendo em Bauru, que já se formou também. Então tem várias meninas. Então, num lugar onde a gente tem, a cura é maior, né? Se você for ver em Jaú, só eu faço lá em Jaú. Olha só. Não tem então, numa cidade bem maior que a mas gente. talvez, né? Se você acha que você foi a pioneira aqui na Barra, aqui Fui eu e a Bel. Você e a Bel, a gente já então, começou. Eu acho que muitas pessoas se inspiraram em você, né? A Edna tá perguntando se o bem trata dislexia. Tudo, na verdade, Tudo? o bem trata tudo. Trata tudo. Ele vai na origem do que tá a pessoa passando. A criança, daí a gente trata a mãe e a criança. Ah, tá. A mãe é criança. Tem a ver. Tem a ver. Tem a ver? Então, por exemplo, Tudo a gente passa. Se a mãe chega lá fazendo a solicitação para o problema da criança, porque a criança não vai sozinha procurar. Aí, dependendo da queixa que a mãe traz, vocês que definem se a terapia é só para criança ou para os dois. Sempre E o pai? Sempre a criança.
O pai também participa, mas geralmente a maior tá na Mas mãe. se fosse... A ligação Mas da mãe é não- muito grande, né? Mas precisaria do pai? Às ou vezes, é mais por eu causa já da- tive casos, sim. Sabe, aquele pai que às vezes é também até mais presente que a mãe, a troca de função, né? Ou aquela criança que não tem a mãe, então às vezes fica mais com a avó, então traz a avó, Entendi. entendeu? E a pessoa Então, que tem é- mais contato ou não necessariamente? Porque assim, se essa pode fazer, mas se essa mãe mora lá longe, tá influenciando mais ali quem tá no convívio Sim. com essa criança, né? No caso, a gente vê isso também em crianças adotivas, né? É. E aí a mãe, por exemplo, chega e fala, meu filho tem isso, né? Isso aí, durante as sessões você consegue também perceber que não é aquilo que a mãe falava, né? Porque às vezes a mãe acha, né? Ah, ela é assim, ele é assim, eu tenho isso, aquilo, né? E o que é muito triste que eu acho hoje em dia que está acontecendo é essa parte de rotular mesmo, sabe? A criança, olha, meu filho tem TDAH, meu filho é assim mesmo, meu filho... Não, né? A Simone mesmo me ensinou isso, a você foca, não precisa, você vê que você tem por exemplo, eu tenho dificuldade eu tenho déficit de atenção, né? Nunca foi nomeado, mas eu sei que eu sou uma pessoa que eu preciso chegar, estudar, escrever. Sempre fui assim, né? Eu gosto de escrever. Então, você foca no que você tem a dificuldade. Não precisa ficar rotulando, eu tenho isso, eu tenho aquilo, olha, ele tem isso. Não, foca no que a criança precisa. Sim. Não precisa ficar falando, olha, você tem isso, tem aquilo. Vê o que é o que ela mais tem a dificuldade, então tá. Vamos prestar mais atenção nisso, na hora que você for fazer tal coisa, então você se desconcentra. Então, vamos trabalhar alguma coisa que você possa nisso, né? Mas é bastante isso que a gente vê, né? Desses diagnósticos, que daí acaba virando mesmo um rótulo, né? Para Olha criança. só. Então, de repente, a criança que, independente de ter um diagnóstico ou não, mas a criança com qualquer dificuldade de aprendizado, de concentração na escola, de comportamento na escola, tudo isso pode ser tratado como bem. Tudo. Gente, que maravilhoso. É muito legal. E tem casos, né? Várias crianças e adolescentes que aqui a gente já trabalhou, que, nossa, casos muito legais. A Juliana está falando que a floralterapia também trabalha energeticamente as emoções. As terapias energéticas são maravilhosas e modulam todas as nossas emoções. O Todas floral, as terapias integrativas se complementam e tratam o indivíduo como um todo. Floral Exatamente. é muito bom. Floral e óleos essenciais, assim, é tudo muito bom, né? Sim. A Cláudia Mariana está aqui, falou oi. O Marquinho lá de Jaú também está por Gu, aqui. a Cláudia, minha amiga da Bahia, lá, direto Ah, de Porto é? Seguro. Que legal. Ai, que Mandei legal. o link pra ela, que tava no... Aí, Gu, presta atenção pra levar pra Porto Seguro. Tem Porto Seguro, tem Olha duas só, professoras Tem lá. duas? Tem. Ah, depois Procura passa saber, os nomes, então. eu vou passar pra ela, porque a Mas Cláudia ela é bem ligada agora eu e a com essa Karina, a parte gente vai começar a energética. trabalhar com isso aí também. Mais uma. Vamos A gente vai lá! se equilibrar primeiro. Muito, não. Vai ter que se tratar bastante para depois eu começar a aprender. A tia Rô, a Rogerinha tá aqui perguntando: é longo o processo de despertar e o que alcança? Então, na verdade, o processo de despertar é de cada um, né? Assim, eu falo assim, tem gente que você fala... É até interessante, essa semana eu atendi uma moça, ela é de Brotas, atendi ela faz 7 meses. Ela veio agora para a segunda sessão. O despertar dela, assim, ela é outra pessoa em 7 meses. Eu atendi ela uma vez, ela já fez 2 cursos da escola, ela Olha! foi indo pelo filho. Olha lá, nós. E tem pessoas que eu atendo há muito tempo que não teve esse despertar. Né? Então, cada um tem o seu tempo e a sua trajetória. Eu aprendi muito isso, porque eu queria a gente ver que é bom, que faz, que funciona. Você quer que todo mundo que você ama vá, que não, cada um tem seu tempo, sua trajetória, né? E o câncer é sempre um conflito que a gente vive, segundo a medicina germânica, né? Geralmente, o Dr. Hammer falava, vivido em solidão, forte e vivido em solidão. Solidão o quê? Você pode estar Sem com 100 compartilhar. pessoas, só você sente aquela dor. Né? Então, daí o seu corpo vai tentar te proteger contra aquilo. Então, se você entender o que é e da onde vem... Não precisa ficar doente, gente, né? Então, assim, tem tudo hoje em dia e para que as pessoas não adoeçam, né? Então, cuidar da Porque mente... depois se instalou ali, é difícil, né? Cuidar da nossa mente. Eu Cláudia, sempre fiz 6 anos de terapia, né? Lá atrás, ainda quando a minha mãe era viva. E eu falava assim, brincava, falava pra Sandra, o primeiro dinheirinho que eu separava pra pagar era a minha terapeuta. Porque eu falava assim, não, eu preciso cuidar da minha saúde mental. E aí, agora Né? com o bem... Agora eu não vou mais, desde A a terapeuta pandemia, perdeu mas a ela me paciência. ajudou também, muito uma fase da minha vida. Ainda eu falo assim,
né? A minha sessão, a gente fala assim, você é de acordo com tudo que você passou e viveu, né? Porque você aprende uma coisa, né, com uma pessoa, com outra coisa, depois você vai juntando com tudo que eu busquei. Suas né? cargas, né? A nossa história, de quem você compartilhou, viveu, conheceu, a própria história da minha mãe, né? Então a gente junta tudo, né, numa coisa só mas a técnica hoje que eu realmente escolhi trabalhar é essa, pela eficácia mesmo, pela rapidez, né? Então, por exemplo, até falei para vários colegas meus fisioterapeutas, porque quando a gente faz fisioterapia, você aprende lá uma hérnia de disco. Fica lá fazendo, né? Ultrassom, né? As técnicas que a gente aprende na faculdade. Daí você chegar e fazer uma sessão numa pessoa e a pessoa sair sem dor, você fala, meu Deus, o que é isso? Eu ficava desesperada no início. Eu falava, gente, o que é isso? Paciente de fibromialgia, às vezes 3 sessões. Você tem algum horário amanhã? Amanhã a gente tá diabetes, já não tem endereço. Assim, diabéticos, né? Diabetes também tem resultados grandes. Até Diabetes? Nossa, viu? Também me tive interessa, uma não pra mim. paciente que saiu da insulina. Tem vários, até no curso que a gente faz de autoaplicação, teve um curso que ele fez a pessoa medir, fazer os exercícios que ele ensina e medir depois. Né? E ela baixa. Olha. Nossa, Bem então eu tenho outra paciente. Eu tô aqui, vocês verem que eu tô baixando a cabeça, eu tô mandando aqui pra não esquecer depois. Porque tudo tem um sentido. Pode ver que muita gente fala assim, eu não tinha diabetes, de repente passei por uma situação emocional. Eu tenho certeza que tudo tem um sentido. É que a gente fica relutando e não querer enxergar, né? É mais fácil a gente culpar isso ou culpar aquilo do que a gente... Outro, né? Do que falar, não, gente, a culpa de uma forma de dizer, a culpa é nossa, né? Na verdade, por isso que o primeiro curso da escola que a gente faz, na parte filosófica, é a saída para dentro. Então, ele ensina que tudo tá dentro da gente. Tudo tá dentro da gente. Né? Que não adianta a gente culpar o outro e nem achar que foi isso e aquilo. E daí eu falar, pelo amor de Deus, quanto mais rápido você aceitar que o problema tá em você, é mais rápido. Vamos aceitar. Parar de o outro aqui. Vamos ver que diante mãe, disso né? diante disso, o que a gente pode fazer Nossa, para mudar rápido. Tem o que fazer, né? Que bom que tem o que fazer. E daí a gente vê, por exemplo, eu vejo mesmo, o meu repertório antes era outro, né? Sempre colocando, projetando no outro, porque o outro fez isso. Olha o que o outro fez para mim, mas também você viu? Não, você permitiu, né? Né? E se você tiver naquela frequência... Leve, a vida fica mais leve, né, Cal? Nossa, muito mais... Eu conto sempre a história lá para várias pessoas, eu contei já, que eu brigava muito com o Gui em casa por causa de estudar, né? E um dia ele chegou para mim e falou assim, mãe, por que você quer que eu estudo tanto? Daí eu falei assim, não sei. Eu fazia ele fazer os exercícios para a prova da bona. Eu tô com isso aqui, ó, pra falar do meu filho. E eu falava assim para ele... Você tem que estudava caderno, estudava apostila, pegava... Você tem que tirar nota, por quê, né? Daí ele falou isso pra mim, daí eu falei assim, meu Deus, né? Ele foi dormir, eu fiz esse exercício de autoaplicação e lá você aprende a trabalhar, a colocar algumas pessoas que foram impactantes na sua vida, né? E lá tinha uma professora minha, né? Da quinta à oitava série, que eu morria de medo. E daí... Você transportou isso pro outro, né? Olha só. Daí eu fui impressionante. Trabalhei isso comigo. No outro dia chamei ele e falei, Gui, o problema não é você, o problema sou eu. Falei que tive isso. Eu contei a minha história pra ele. E a partir daquele dia eu comecei a sair da resistência que me dava. Eu falava que dava como chão por dentro. Se eu não fizesse, não cobrasse dele, não estudasse. E eu fui ficando mais leve, fui saindo de cena. E ele vai... conta do negócio. Não, muito melhor, né? As notas dele até melhoraram. É isso que eu vejo lá no meu filho, né? Eu falo, filho, Gabriel, pra estudar pode ser a sua salvação. Olha lá. Mas ele vai muito bem. Vai. Você estuda, tem que estudar assim, assim, assado. É assim que estuda. Ele, mãe, esse é seu jeito de aprender. Não o meu jeito. E eles já vêm falando isso. Porque se minha mãe falasse isso pra mim, eu falasse, amém, mãe, tá bom. Eu vou estudar do seu jeito que você tá falando. Eu não ia discutir. Coitadinha. O Gabriel já passou por isso. Uma vez ele tinha que estudar uma matemática e eu não sabia ensinar do jeito que o professor tinha ensinado. Eu falei, é assim que faz a conta. E fiz do meu jeito. E a nossa conta é diferente, né? Não, o resultado foi o mesmo, mas era uma conta diferente. E chegou na prova, ele fez do jeito, coitadinho, do jeito que eu ensinei ele, porque era a ajuda que ele tinha na hora. E o professor virou pra ele e falou assim, quem te ensinou isso? Ele, minha mãe falou que tava desse jeito. Você fala pra sua mãe que quem tá te dando aula agora sou eu, né? Olha. Meu Deus do céu. Mas estava certo, né? Você vê, eu falo que isso que tinha que ter leveza nas escolas, né? Aprender a olhar pra isso e falar, que bom que você aprendeu a fazer de uma outra forma, né?
Que Olha legal. só, né? Olhar para duas As coisas. escolas hoje já estão mais preocupadas com isso. Já tem, no ADV mesmo, já tem a escola da inteligência. Eles estão preocupados. É assim, é pouco ainda, né? É muito pouco perto do que deveria ter, mas já é um começo. Eles estão preocupados com o aluno enquanto ser humano também. Então, quem sabe amanhã ou depois não tem o bem lá também, gente. Exatamente, né? eu Uma quero escola do bem. Uma escola do bem, já pensou? É o sonho do Fernando, né? Que coisa maravilhosa. É muito lindo o trabalho que eles fazem. Você sabe que vai ler alguma coisa aí, Mar? Não, tô Vou só- só fazer um pode comentário falar. aqui. O nome do meu filho é Lucas. É. Então, quando eu tava grávida, eu fui ler o livro, né, do São Lucas, médico de homens e de almas. Ah, E o livro é fantástico. Não sei se você Não, já já leu. não li, Você não já li. leu, Mar? Não. É fantástico. Ele traz essa questão do São Lucas médico, né? Do Lucas médico, e ele cuidando das pessoas, do emocional das pessoas, da parte espiritual, da culpa. Então, ele relacionava lá atrás essa questão do câncer, essa questão de adoecer, com o que estava passando na família, que situação. Então, o livro todo traz essas exemplos, Sim. assim, né? E acho até Pôncio Pilatos, ele cuidou de Pôncio Pilatos. Meu Deus, coisa Porque linda. ele não queria fazer aquilo, então ele adoeceu profundamente. Então é uma coisa assim, Sim. achei muito, muito interessante, Que é bem legal, relacionado a isso. mas se a gente for ver, se você for ver as curas hoje em dia, tá voltando pro que era lá no passado, né? No início de tudo, né? Cura com as mãos, né? A própria que era milagre, né? A própria Mas não medicina germânica também trabalha com a água do mar, né? Então, assim, existem várias... Tá, né? Voltando. É. Ai, gente, que magnífico. Ai, Isso, que eu gostoso. fico encantada. É muito lindo. E eu falo que eu me descobri nessa... eu tipo, sou apaixonada mesmo por isso. E eu falo que é tão legal a gente trabalhar com o que a gente gosta, né? Que daí você não para nunca, né? O Fábio um dia falou pra mim assim, mas tá bom esses cursos? Eu falei assim, não, eu não vou parar de fazer curso. Já põe na sua cabeça que eu não vou parar. Mas ele me apoia Porque super, os né? cursos são sempre aos finais de semana, não é, É, Cláudia? Às vezes Cláudia, às vezes fora da cidade, aí deixa a longe. família pra trás. São José daqui dá 5 horas que a gente vai, Longe, né? né? Você vai bastante pra lá? A Olha, maioria foi lá. Lá já tem até onde ficar, viu? A gente Já tô brinca, fala que interessada. o meu carro é a nave e a gente vai, a nave do bem, a gente brinca. A nave e vai do as bem. meninas e eu vou sempre dirigindo, que eu adoro. E é sempre uma alegria. Eu imagino. Todos nós juntos. A gente, nossa, sempre se diverte, volta renovada. Porque você trata, né? E só Vai fica ter que, com vai ter que pessoas aumentar que- essa nave agora. Vai de van. Vai ter que aumentar o tamanho da nave. Vai Vai ter. de Boeing. Já tá tendo Ô, Cal, vários. você acha que alguma coisa que a gente não falou que é importante falar? Não, eu acredito que é isso, sim, né? E eu tava falando aquela hora dos animais, depois eu parei. Para quem se interessar, é muito legal para qualquer coisa, desde feridas, tumores, né? Tem um caso até de Botucatu bem legal. E animais de grande porte também. Tem muita gente hoje em dia trabalhando. Eu fiz o curso em março. Cavalo. Nossa, coisa mais linda. Eu nunca tinha visto um cavalo assim de perto, assim, você tratar o sistema nervoso. Até o cavalo que a gente tava, eu lembro naquele momento, eu nunca tinha visto o cavalo deitar na minha frente, assim. Olha. Colocar as patinhas pra cima e subir. Porque Tipo, tão agradecendo. balanceado que ele Olha, tava. Agradecendo porque tava fazendo um bem. Que ele é um animal de literalmente um fuga, bem. né? Então ele entra rapidamente. Mas o que eles estão fazendo? Muita gente que faz o hipismo, né? A parte de montar. Até a Bia, que é uma colega nossa, que é de São Manuel, que também atende em Lençóis. A gente estava conversando que tem uma pessoa que está tratando o cavalo e ela tratando a pessoa que monta no cavalo, Que né? legal. Então você começa a melhorar o tempo, sabe? De prova. Muito legal, muito Olha. legal. Então não é só para doenças, né? A Belzinha, a Bel Pescara tá aqui, Calzinha Ah, linda, parabéns, Belzinha. amiga. E a Renata Fabiana, que é a moça quem dá banho no meu cachorro, ela falou, Márcia, trata o Juca para ele parar de comer meus livros, gente. Ele come tudo. E Ah lá. agora, não bastava ele comer as coisas na minha casa, ele tá comendo na casa dela. Fabiana, Olha lá, leva o Juca lá. o Juca, ele ela leva pra casa dele pra dar banho, fazer a tosa, o banho na casa dela. Ai, Fabiana. Ai, gente. Olha lá, tem que tratar o
Juca. vergonha, Ô, viu? Juca. Mas deixa ele no quintal, não deixa ele entrar na sua casa. Porque a minha casa... Gente, a minha casa é a casa das portas fechadas, porque o Juca come, ele vira o lixo. E ele não é novinho, é? Não, ele tem 10 anos. Nossa, já tá. Não, gente, ele foi precisando assim, do a bem. vida Ah lá, inteira. tá. Ele sai no quintal, ele come a folha que tá no chão, É, ele come ele tudo, come ele tá tudo. quadrado, porque ele vai comendo. Gente, o meu gato comia minha roupa. Agora ele parou. Olha Comia só, minha ai, roupa. Juca, vou ter que fazer o bem no Juca. A Gu pediu... Simone, a Simone chegou. Ah lá, Simone, olha lá, a melhor fono do mundo, Oi, olha lá. Simone. Fonopasta. Ela que me levou para a festa. E a Simone, a família dela é daqui da Barra. Lanza. É da Barra? É. Lanza. É. É. A mãe dela é Morsoleta. Bel Bressan, boa noite, Belzinha. Belzinha, você tem um anjo, a Sandrinha é seu anjo, a Belzinha foi o meu, que a Belzinha lá. foi minha babá. Nossa, cuida de mim até hoje. Gente, eu vou ler um recadinho aqui, que o Wendel, olha só, é um moço lá de Macatuba, tá? Ele é locutor numa rádio comunitária lá. E ele tá sempre aqui com a gente, ele é ouvinte assíduo já da 89. E ele tá pedindo pra gente fazer um apelo aqui pra uma pessoa que tá precisando de Macatuba. Eu vou ler o recadinho dele. E quem se interessar, eu não conheço pessoalmente, mas eu sei que é pessoa idônea. E de repente, quem puder e quiser ajudar, fica o recadinho, tá? Vou ler do começo ao fim. Olá, galera do programa mais badalado das redes sociais ultimamente. Uhul, já gostei. Parabéns a toda a equipe e produção. A produção somos nós mesmos, viu, obrigada, Wendel. Márcia, gostaria de pedir encarecidamente a vocês, se não estiverem divulgando, é claro, mas se possível na programação 89, uma emissora que não é só, mas toda a região admira e respeita muito a audiência de todos vocês. Por isso, a imensa audiência. Em Macatuba, estamos fazendo uma campanha solidária para a pequena Catarina. Precisa muito da nossa ajuda profissional da comunicação. Pois bem, só para vocês terem noção, essa criança de apenas 2 aninhos necessita de uma cirurgia e um tratamento no valor de aproximadamente R$220 mil. Se puderem nos dar essa força, também só temos a agradecer. Inclusive, nesse sábado, dia 23, às 7h30 da noite, terá um bingo beneficente em prol a ela. Vou deixar o meu contato para mais detalhes. Então vamos lá, 997342433. Sou o Wendel Júnior, locutor da Rádio Comunitária de Macatuba. Muito obrigado, que Deus abençoe e ilumine. Desculpe o desabafo por aqui, mas afinal hoje é quarta e de quarta pode. Né, meninas? Forte Muito abraço, bom, parabéns, Wendel. sucesso a todos. Obrigado, Vamos Wendel. colaborar seu recado aí, tá gente. dado. A Renata tá falando que o Juca é um menino lindo, mas ai, ele come os livros dela, gente. Desculpa aí, tá, Rê, mas põe esses livros pro alto, pelo amor de Deus. Cal, eu acho que não foi nada diferente do que eu esperava, esse papo. Que bom. Você já estava na minha listinha lá no meu cronograma desde o começo. Eu sabia que ia ter um momento da gente sentar e conversar, porque eu sempre gosto muito de estar com você. Eu acho que, eu também. assim, sua energia é muito boa, a sua sei lá, não sei, me passa só coisa boa. Que bom. A gente tem um contato mais próximo agora com os nossos filhos sempre Sim. juntos. Eu lembro que nós já choramos juntas num momento difícil para nós duas, quando nós Sim. passamos, quando nossos meninos eram pequenininhos. E a gente já participa de festas juntos também, graças a Deus. Estamos vendo os nossos filhos crescerem lindos, do bem. Crianças, assim, meninos de bom coração, né? Sim. Divertidos, alegres. O Gui, eu tenho uma paixão por ele. Eu te falo isso desde que ele é pequenininho. Fala que ele sorri com os olhos, Ele né? sorri com os olhos. Ele puxou muito de você, isso eu acho. E então eu fazia questão de trazer você aqui, porque aquela entrevista que você fez com o meu pai. Ai, que legal. Imagina, coitado do meu pai, eu arrumo as coisas para ele cair de paraquedas na cabeça dele. Às vezes ele nem é sabe isso? direito o que tá acontecendo, mas ele faz com maestria. Né, o que ele faz. Com certeza. E eu fiquei nos bastidores ouvindo. Eu lembro que essas entrevistas acontecem na hora do trabalho, a gente não consegue se concentrar, mas graças a Deus tá tudo registrado hoje nas redes sociais. E se a gente buscar esse canal do YouTube da rádio, lá atrás eu acho que a gente acha essa entrevista, que deve ter sido lá para 2019, 2018, alguma coisa assim, faz bastante tempo já. Que eu fiz a medicina germânica em 2017. Então foi mais ou menos nessa época aí. E eu me encantei com a sua entrevista, com tudo que você falou. E sinceramente, às vezes as pessoas me perguntam, o que a Cal faz? Eu falo, gente, eu sei da micro,
eu sou testemunha da micro, mas o resto eu não conhecia. E hoje, né, a gente ficou sabendo um pouquinho mais aqui do qual é o teu trabalho. E eu tô simplesmente encantada. Ai, que legal. De verdade. E eu acho que você veio pra cá e você só falou coisas boas. Olha que delícia. Você falou que a gente tem chance de viver melhor. Com certeza. A gente veio aqui pra ser feliz, pra né? ser feliz, pra não sentir as dores, pra buscar essa consciência. Gente, não vamos deixar pra amanhã, eu acho, né? A gente tem que Não pode acostumar com isso. dor, não pode acostumar, a gente veio Não, perfeito, né? Nem se acomodar com o que a gente tem, achando que né, é castigo, como você Não, disse, que não é. São escolhas, isso é muito legal. A gente saber disso, né? Saber que a gente tem escolhas diante dos acontecimentos da nossa vida. A gente sabe que tem coisas que acontecem que são muito difíceis e muito tristes. Mas, que nem diz nosso professor, ele fala, tire a lição de cada situação dessa, né? Trabalhar a aceitação, que ele tem até uma live no canal dele que é muito legal, que ele dá a diferença que aceitar não é concordar, né? Então, eu acho, pra mim, quando eu li isso, eu falei assim, realmente, né? A gente não precisa concordar, mas tem que aceitar, às vezes, uma situação que você tá vivendo. Eu acho que muitas pessoas têm dificuldade em saber o que é aceitar a situação, né? Porque realmente tem coisas que é muito difícil, muita né? gente confunde, eu acho, com concordar. Exatamente. Tá bom, eu concordo, tem que ser assim, mas e aí, você aceitou? Exatamente. O que é o aceitar, né? Exatamente. O aceitar é... E são todas essas situações, o próprio perdão, são energias que você cria resistência, né? Eu costumo dizer para o paciente, faz uma resistência assim, energética. Então, aquilo lá não vai. A partir do momento que você consegue sair daquilo, que foi o que eu fiz, contei aqui do Gui, você abre espaço para tudo ser como tem que ser, né? Então, a gente tem... Eu falo muito isso, praticar a aceitação e lembrar que você sempre tem escolha, né? Diante de uma situação de vida. E agora me ocorreu uma dúvida. Quando as pessoas te procuram, às vezes tem mais de uma situação que elas querem colocar. Dá pra colocar mais de uma? Dá pra trabalhar, dá. Mas, ou assim, tem que ser individual? O ideal é você colocar, assim, a sua maior intenção. Né? Então, o que você mais quer? Por que você veio aqui buscar isso? Né? Porque, às vezes, naquela intenção, existe algo... Por exemplo, eu vim aqui porque o meu problema, Cláudia, sei lá, é o meu casamento. Né? Mas meu problema também é dinheiro. Mas meu problema Então, daí você vai lá trabalhar o relacionamento do casamento, mas sai lá na nossa... Que a gente tem um fluxograma que a gente segue, né? Sai o relacionamento com o dinheiro. Né? Então, às vezes, está tudo envolvendo a mesma questão. Porque às vezes a pessoa tem um problema, vamos falar, eu tenho muita dor no meu joelho, aí eu tenho um problema de família que, né, que de repente é um fardo, que é um problema que você carrega, aí você tem um outro problema do trabalho. Então, tipo, qual escolher? Qual assunto falar primeiro? Né? Então, daí diante... E daí o que a gente pode... desculpa, cortei você. A gente pode testar isso no corpo também. Você consegue ajudar a direcionar qual... Na verdade, a nossa comunicação com o cérebro, né, com o sistema nervoso, é através de testes musculares. Olha só. É tudo a gente no pé. No braço. É muita coisa, assim, que a gente tá aprendendo hoje, Nossa. né? Que legal, acho, assim, pra mim, acredito com certeza pra muita gente que tá assistindo, que vai assistir, né? Sim. O tanto que isso vai reverberar ainda aí pra conhecimento, pra buscar, até procurar essas meninas. Sim. Né? Tanto pra estudar, né? Quanto pra fazer o tratamento, né? A gente chama de tratamento. É um tratamento. E para quem, assim, vamos supor, não quiser ser um profissional, por exemplo, tem a parte, ele tem 2 escolas, a que você vai para a parte prática e a que você vai para a parte filosófica, que eu falo que, para mim, é até a que eu mais amo, porque você trabalha, ele te ensina, tem vários cursos, começa com esse que ele fala que é a saída para dentro, e depois ele vai trabalhando vários módulos. E, assim, é sensacional, trabalha família, relacionamento, seu poder pessoal... Enfim. Eu acho que é um tipo de curso que deve ser um presente que se dá, né? Porque é aquilo que você falou, você não precisa fazer isso pra... Por exemplo, eu tenho a minha profissão, eu não vou praticar isso, talvez. Você vai ser melhor na sua profissão. Mas vai me ajudar diante no dos meu seus trabalho. objetivos, como pessoa, como mãe, como mulher, né? Como tudo. Então, nossa, show. Vamos. Tá combinado? Combinado. Juliana, você tá nessa van, Juliana. Aumenta aí a van. Acho que nós vamos de ônibus pra botar eu tudo. acho que sim. Bom, a Vera Prado tá dizendo aqui, adorei o programa, parabéns meninas, parabéns Cal, você é maravilhosa. A Renata falou que já mudou o livro de lugar, por favor.
O Wendel Júnior tá agradecendo, falando juntos somos mais fortes, Isso valeu. aí. A Juliana Salve tá aqui, maravilhosa. A Ju como Salve sempre. é uma que tá em formação. Ah, é? É, a Ju Ju, Salve. nós vamos entrar nesse ônibus aí, Ju. Ah. A nave vai ter que crescer. A Carmen Priscila tá dando os parabéns, vocês arrasaram. Cal, você é um show, um exemplo de profissional. Um grande beijo a todas. A Rogerinha tá falando que você herdou a bondade da tua mãe. Nossa, eu ela vejo muito da Soledade em você. Ela falou que sua mãe cuidou muito, muito bem da minha avó, da avó Ordália. Mãe da- Que legal. O Alex Pires, meu cunhado, tá aqui, mandou um abraço pro Gui, tá? Ah, tá. O pai da Helena e da Luísa. Sim, Você vai saber quem é. sim. Valéria Ruda Bergamasco. Oi, Valéria. Muito bom, meninas. Parabéns, Maria Cláudia. Você é admirável. Valéria. A Bel Pescara falou que um ônibus só não vai ser suficiente. Olha só. Não, né, Belzinha? Eu Vamos. vou, nem que for, se for no bagageiro, tá? Mas eu tô dentro. E a Edna Polini tá parabenizando Edna. o programa maravilhoso. Obrigada, Edna. Gente, eu acho que foi tudo muito dito. bom. Foi uma Muito, delícia, não muito, foi, muito Karina? bom, nossa. Gente, Parece aliás, até que você já aplicou alguma coisa que assim. Vamos fazer na hora que vocês desligarem, Off? fazer um emergencial de Sério? vocês. Não acredito, emergencial, Vamos gente. fazer o balanceamento aqui. coitada, ela vai... Dá pra dirigir Viu? depois? Isso é uma troca. dá. Você tem algum tipo de desgaste quando você aplica o bem em outra Não. pessoa? Não. Não. Não, porque você fez em você antes, né? Você já tá tá. ali. E eu e a Belzinha, a gente, segunda-feira de manhã, eu faço nela, ela faz em mim. Pra começar gente já começar a semana. Olha que legal. Toda Muito bom, semana precisa, né? Tem que fazer, né? Pra você tá bem, pra você atender o Bem, outro, né? quanto bem, né? Que Muito bom. bem. O bem é uma Bem. bem. O bem é uma bênção. Graça Galvão Conceição, parabéns pra vocês. Gente, Obrigada. obrigado a todo mundo que ficou Audiência com a gente. top, Hoje foi uma hein? audiência maravilhosa. Muito bom. Ficamos muito felizes. Aqui no YouTube as pessoas ainda não têm tanta tradição de assistir a gente pelo YouTube, mas ele fica registradinho depois, tanto no Facebook da rádio, quanto no YouTube da rádio. E amanhã a gente sobe esse vídeo pro YouTube e pro canal do De Quarta Pod, tá? Ai, que É que a legal. gente aproveita a audiência da emissora, que é um pouquinho maior. A gente tá só engatinhando Aí ainda. Juvenal Mas Gomes, o Juvenal né? Gomes estava por aqui também. Boa noite, meninas. Parabéns pelo programa. Obrigada, Daniele, gente. Caroline. A Dani, Rafi? Dani, Rafi é sua amiga, né? De Bauru. Para- Ela também, Profissional profissional sensacional, que ainda não faz o bem, né? Mas já fez Ela é da o área da cur- saúde também? Ela é físio. Ah, é? É, Que legal. mas ela já fez também uma autoaplicação. Que bom, gente. Olha, Muito bom. espero que todo mundo tenha gostado de verdade. Eu adorei. Obrigada, foi um Marcinha, pelo presente essa convite. noite. Muito bom. Fiquei feliz de rever a Karina, tá que faz bom, muitos que anos que eu não muitos via, né? Que gostoso. Muito obrigada Deu pelo certo, convite. você viu, né? A gente tentou, na primeira data não dava, É. na segunda data que deu acabou não sendo, porque era pra ser hoje. Exato, Deu- exatamente. deu e tudo aquela outra certinho. data eu tava sem voz, você acredita? Ah, é? Olha, não era pra ser. Não porque era ela- pra ser, era pra ser hoje, tudo fluiu, deu certinho. certinho. E tudo correu da melhor forma possível. Então, Muito obrigado bom. por ter vindo, obrigado a todo mundo que teve a paciência obrigada de estar com a todos gente ouvirem, até né? agora. Continue com a gente aqui no YouTube e na próxima semana que a Curtam gente já isso, tem um curtam. convidado aí surpresa. Ah, não, eu vou Você contar vai hoje. contar? Ah, eu vou, porque eu acho que, vai que vale a contar, pena né? também. Conta. Olha só, eu vou convidar vocês primeiro a seguirem nosso Instagram. Isso, De Quarta de Quarta Pod, lá Pod. que a gente coloca sempre quem vai ser as atrações, os Isso. convidados. A gente costuma depois fazer alguns cortes das entrevistas e a gente vai legal. subindo também trechinhos importantes, a gente vai postando no Instagram, Legal. no Facebook da rádio também e fica tudo salvo lá no nosso canal de Quarta Pod no YouTube. A semana que vem a gente vai estar recebendo aqui um convidado que é barra-bonitense, mas atualmente mora em Portugal. Olha O que Regis legal. Coimbra. Olha que legal. É um amigo muito querido, o Regis, que já foi funcionário aqui da rádio, lá nos anos 80, né? Quando a rádio começou. Ele é da comunicação e a família dele é daqui, né? A família Coimbra. E ele reside em Portugal. Ele faz... hoje ele trabalha com guia turístico. Ele é um guia turístico... Portugal, Espanha, ele já Puxa, morou que na legal. Suíça também. Então, quer dizer, tem uma história de vida muito bacana para contar pra gente. E eu tenho certeza que vai ser muito, além de agregar muito conhecimento, também vai ser muito divertido, porque a o gente Regis vai turistar com ele, que o Regis é bem humorado, ele né? é Ele uma tem um delícia humor, de pessoa. assim, peculiar. E ele tá aqui na Barra. Que legal. A gente vai aproveitar essa dia dele aqui na Barra e ele vai estar aqui com a gente na quarta, porque na sexta-feira ele já volta para Volta Portugal. pra lá. Então a gente deu vai certinho. aproveitar que ele veio fazer uma visita aqui pra gente, a gente já aproveitou
convidar o Regis. Que Então já fica bacana. o convite para todos vocês que estão assistindo aqui com a gente, para que fiquem com a gente na semana que vem, com o Regis Coimbra. E de quarta pode, né, gente? Agora a gente vai tentar não falhar mais, porque eu vou fazer o bem para não ficar mais doente. Exatamente. Sistema imunológico, ó. Né? Firme e forte. E aí a gente não vai falhar. Quarta-feira que vem estaremos aqui. Isso aí. Obrigado. Então, obrigada. A Clotilde, que vestiu a nossa parceira aqui, a Karina, deixou ela Colorida. linda. Obrigada, Vanguarda Linda. Magazine, que me vestiu. E a semana que vem a gente volta. Cal. Porque Obrigada a você vamos pelos todo convites. mundo. Porque quarta-feira que vem a gente volta. Porque de quarta. De Pode. quarta pode. Pode. Muito Ah, bem. tá Um legal. beijo, gente. Tchau. Até mais. É.